Move back! Shoot! Dodge left! Left! Hey, instruct me! Shoot! 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 She's armed, beautiful, and she'll do anything you tell her. What? Take a shower? Not in your lifetime. Well, almost anything. Lifeline, where words shoot speak louder than actions. Rated M for mature. Get up. Shoot. Media eye. Media eye. Middle eye. Left eye. Run. Left eye. Left eye. Shoot. Shoot. What should I do? Wait. Approach. Shoot. Ready eye. Shoot. I understand. Okay. The map that you just saw, you can Lifeline não é um daqueles jogos que se explicam em poucos segundos. Ele não grita, não explode, não tem recompensa a cada esquina. Pelo contrário, ele testa algo que muita gente evita discutir quando fala de videogame: a frustração. E não como defeito, mas como experiência. Frustração em games é algo comum, mesmo que a gente finja que não é. Todo jogador em algum momento já desligou o console pensando: isso aqui não é justo, ou não está indo a lugar nenhum. Lifeline encara isso de frente. Ele não tem pressa em agradar. E é isso que pode ser desconfortável. Você não controla diretamente a personagem principal. Você se comunica com ela por voz. Se errar, nada acontece. Se demorar, é punido. Se falar algo confuso, não será atendido. E o jogo pode até te responder, mas nem sempre da maneira que você quer que a protagonista reaja. Logo vemos que Lifeline tem a sua fraqueza na sua maior ousadia. Seu sistema de captação de áudio, para a época, era inovador. Mas na prática, a captação era usada através de um headset que, por mais que seja inovador na qualidade, comparado aos outros headsets de hoje em dia, era bem pobre. Logo, a captação pronunciada na qualidade já se torna desafiador. Read the newspaper. Deste ponto, logo encararemos a primeira frustração. A frustração é o que nasce justamente da quebra de expectativa. A gente cresce jogando títulos que nos treinam a ter controle absoluto. Apertar o botão, obter uma resposta imediata. Lifeline corta esse fio. Aqui, você depende da compreensão, da clareza, do tempo certo. E quando isso falha, a sensação não é de erro mecânico, é quase pessoal. Isso incomoda, mas também revela algo importante. Nem toda frustração é inútil. Às vezes ela existe para nos forçar a desacelerar e prestar atenção. Lifeline caminha numa linha perigosa aqui. Ele é difícil sim, mas não de forma tradicional. Não é a habilidade com o controle, é a atenção e comunicação. O jogo exige compreensão lógica e para isso é necessário um entendimento com o inglês. Para nós brasileiros, é claro. E para alguns jogadores isso é fascinante. Para outros, exaustivo, chato. Mas está tudo bem, nem todo jogo precisa servir para todo mundo. E é aí que entra o tema. O que um jogo como Lifeline pode nos trazer de benefício próprio? Ele treina a escuta ativa, você precisa ouvir, interpretar, pensar antes de responder e em curto espaço de tempo. E não só sobre dar ordens, é sobre compreender o que está sendo dito. É um Duolingo com história interativa. A personagem depende de você, suas escolhas importam, seus erros têm peso, e isso cria empatia, embora a mecânica e a prática tornem isso um pouco frustrante, pelo fato da compreensão da protagonista Ryo não entender nada do que você falou. Exige que aprendamos a pronúncia, a velocidade da mesma, mesmo em momentos de ação. E agora, um ponto muito importante para nós. Nós somos brasileiros, e Lifeline é um jogo em inglês. Isso para muita gente já é uma barreira automática, mas também é uma oportunidade gigantesca. Lifeline não usa o inglês acadêmico, nem o vocabulário rebuscado. Ele trabalha com o inglês falado, funcional, contextual. Você aprende ouvindo, associando situações e significados. Aprende a entender a entonação, a urgência e a emoção.
Além disso, o jogo incentiva a pronúncia. Você fala e o jogo te ouve. Se você pronunciar mal, ele pode não entender. Isso obriga a tentar de novo, ajustar ou até mesmo melhorar. É um treino prático de poucos jogos oferecem, especialmente na época do PS2. Para quem está aprendendo inglês, Lifeline vira quase um laboratório. Errar sem julgamento. Repete sem se sentir envergonhado. Aprende na prática. Não é um curso, claro, mas é um estímulo real. Você não está traduzindo palavras soltas, está tentando ser compreendido. E isso muda tudo. No fim das contas, Lifeline não é um jogo confortável. Ele não foi feito para relaxar depois de um dia cansativo. Ele foi feito para provocar, para gerar frustração, mas também reflexões para mostrar que a dificuldade não precisa ser só sobre habilidade técnica. É para provar que videogames também podem ensinar e vão muito além da tela. Talvez Lifeline não seja um jogo para todo mundo, mas ele é um jogo que merece ser discutido, porque ele lembra que a gente tem algo muito simples e poderoso. Jogar também é aprender e lidar com nossos limites, o do próprio jogo e dos nossos. Em 2029, o personagem do jogador, um jovem sem nome referido apenas como operador, e a sua namorada Naomi, Sayaka na versão japonesa, participam de uma festa de Natal a bordo do Hotel Estação Espacial Japan Space Line, uma grande estação espacial em órbita da Terra que funciona como um hotel de luxo para os ultras ricos. De repente, monstros alienígenas não identificados atacam a festa, matando a maioria dos convidados e funcionários, separando Naomi do operador, que fica preso na sala de controle principal do Hotel Estação Espacial. Na sala de controle, o operador, que tem acesso total aos mecanismos de câmera do Hotel Estação Espacial, entra em contato com Ryo Hohenheim, dublada por Mariko Suzuki na versão japonesa e Kristen Miller na versão inglesa, uma garçonete que sobreviveu ao ataque inicial após ser trancada numa cela para sua segurança. Ela, por sua vez, tenta contactar a sala de controle através do seu fone de ouvido e o operador ouve, auxilia sua saída da cela e concorda em ajudá-la e auxiliá-la nos perigos da estação, enquanto também tenta encontrar Naomi e investigar a origem dos monstros. Bom, vamos lá. As minhas considerações finais. Bom, obviamente isso não é uma regra para todo mundo que vai experimentar o jogo. É uma coisa que é minha, uma experiência minha, uma indicação de como vocês podem fazer isso na gameplay de vocês. Bom, obviamente o jogo tem seus limites, ele tem as suas falhas. Entretanto, é um desafio de aprendizado, acho que falando desse ponto. O jogo não possui legenda e ele é totalmente em inglês. E isso exige que você preste um pouco mais atenção, você escute, interprete o que a Ryo está te falando, e assim os outros NPCs do jogo. As minhas dicas de gameplay não se sinta culpado em usar save state. Obviamente vai ter muitos momentos que você vai dar um comando de voz e esse comando vai ser ignorado pela Ryo ou entendido de maneira errada. E algumas batalhas desse jogo é extremamente frustrante. Você demora um pouco para pegar o padrão dos aliens, dos monstros que você encontra no decorrer do jogo. Você demora um pouco para poder entender que existem fraquezas, até você explorar essas fraquezas ou entender como é que funciona, como você dá trigger nessas fraquezas. Por exemplo, tem um monstro que você só consegue acessar a fraqueza dele se você virar ele de cabeça para baixo. Então você tem que atirar nas pernas, depois você tem que dar um tiro no rabo, e depois ele vira, e no que ele vira, a fraqueza dele fica exposta e você consegue derrotá-lo. Fora isso, você vai gastar munição, quer dizer, obviamente ela tem munição infinita, mas você vai ficar gastando e não vai ter resultado algum. Então, não se sinta culpado novamente de usar save state. Alguns itens que estão espalhados no jogo, a Ryo, você vai ter que apontar para ela esses itens. Ela vai ver uma mesa, todos os itens vai piscar em laranja e você vai ter que identificar aquele item. Então, se você estiver jogando com o celular do lado, é bacana você ver o item na tela e caso você não tenha um conhecimento daquele item em inglês, dê uma pesquisadinha, não custa. Pesquisa lá, vê qual que é o item, verifica como é que é a pronúncia dele em inglês. Então faça uso do Google Tradutor. Isso também vai ajudar você a progredir bastante, né? Vai você conseguir acessar lugares onde tem itens muito específicos que tem chips escondidos. E esses chips, eles liberam algumas ações especiais, não tão importantes, mas especiais, até mesmo engraçadas.
avançadas da Rio. Algumas brincadeiras e algo do tipo um trava-línguas, por exemplo. Mas tudo em inglês. E aparentemente é isso. Eu não posso dizer tanta coisa assim sobre a minha experiência, porque Number 1. isso causa muita coisa envolvida com o jogo ou a história em si. E eu não quero passar esse tipo de informação. É spoiler, não é uma história nossa, uma história realmente Guest room 1. 5 estrelas, assim, mas muito jogo assim hoje em dia é da mesma maneira. Yes. E a gente joga justamente pelo que o jogo nos oferece. E eu gosto dessa mecânica. Na verdade, eu passo horas Guest rooms are procurando locked na for internet security purposes. jogos que oferecem um tipo de mecânica diferente, uma abordagem diferente na gameplay. E Lifeline me pegou de jeito. E mesmo em momentos de ação, quando você tá com 2, 3 aliens em volta de você, você tá tentando resolver, atirar, move left, move right, aí isso deixa você nervoso automaticamente, porque você não quer ver ela morrer. É como qualquer outro jogo de RPG ou mesmo de aventura que você vê no personagem apanhando e você não quer fazer isso. Mas a sua mecânica é a voz. Então você tem que se acalmar, é um controle mental Emergency gigantesco, cara. Então é isso que me pegou nesse jogo e eu finalizei ele. Tanto que na gameplay que vocês estão vendo de fundo, a Rio tá com uma roupa diferente. Não é essa roupa que ela começa. Essa roupa só é desbloqueada quando você zera ou termina o jogo pela primeira vez. Então você já começa um novo jogo com a roupa diferente, com todos os chips que liberam mais comandos. Mas fica a minha dica, é um jogo tem sua premissa muito boa, muito falha de vez em quando, não se sintam culpados de usar o save state e aproveitem, aprendam. Isso eu acho que é uma coisa que jogos hoje em dia, esse jogo está muito à frente, né, na verdade, do seu tempo, né? Se tivesse uma qualidade melhor, totalmente com o console ou até mesmo com o microfone, seria maravilhoso. Esse jogo seria aclamado até hoje pelo fato dessa diferença dele, de usar o microfone como um controle direto. É isso, não tem muito o que dizer. Fiquem em paz. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem em paz sempre. Check the coffee. Fui. It's a basic coffee cup.